Que palavra poderosa é essa? A palavra do Senhor, querido, em Efésios, é um despertamento para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, ele traz essa carta, ele está dizendo às pessoas a necessidade de estarmos sempre atentos. Porque aquele que está em sonolência, irmãos, dificilmente ele vai estar atento a alguma coisa. Eu queria ter o dom que muitas pessoas têm de ler a Bíblia, gravar os livros, os versículos. Eu até tento, mas eu não consigo. E eu fiz um esboço aqui, como sempre eu fiz. Se eu vou ler é outra história. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele já está trabalhando no nosso meio. E através dessa palavra, ele vai continuar agindo no nosso meio. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você esteja aí também na mesma situação que eu. Lê a palavra, mas não consegue gravar o versículo, o livro, né? Às vezes você começa a falar um versículo, você começa ele muito bem. Daqui a pouco você está falando outro versículo, achando que é aquele. Mas, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Mais importante do que gravar os versículos, mais importante do que você conseguir gravar os versículos, é você conseguir entender os versículos. Por quê? Porque a gente vê que existem pessoas que conhecem as Escrituras. Existem pessoas que sabem a Bíblia de capa a capa. Mas se ela não tem um entendimento de um versículo sequer, essa pessoa está perdendo tempo. Porque mais importante do que gravar tudo que está escrito aqui, é eu entender aquilo que está escrito. Porque quando eu entendo o que a palavra ela nos diz, ela nos traz, eu busco melhorar na minha vida. Aquilo que eu consigo compreender, eu aplico sobre a minha vida. E aí, a palavra do Senhor a qual nós lemos, ela vai trazer sobre um despertamento. Um despertamento em um tempo em que as pessoas estão abandonando o Senhor. Um despertamento em um tempo em que as pessoas estão levando uma vida de qualquer maneira e achando que está tudo certo. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo: desperta. O entendimento, irmãos, das Escrituras nos traz uma transformação. O Mateus está aqui. Ele é o meu ajudador, irmãos, na pregação. Me ajuda aí, tá, Mateus? Quando eu falar, vem comigo, bateira. É porque o Nilson falou que eu só prego para você. Por isso que eu estou falando, tá? Então hoje ele está aqui, ele vai me ajudar a pregar. Aleluia. E aí, queridos, quando nós entendemos o significado desse despertar, o despertar é o quê? É uma transformação. Aquele que entende o despertar diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor, ele começa a ter a sua vida modificada. Ele começa a ter a sua vida transformada. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, aquele que dorme não consegue ver o que está acontecendo à tua volta. Aquele que está em sonolência, ele não consegue ter reações. E a palavra está nos trazendo isso. O despertar nessa noite, para o entendimento da palavra, para não somente ouvir a palavra, mas buscar o quê? Ser transformado por ela. A transformação, queridos, não tem como uma pessoa, obrigada, irmão Rodrigo, não tem como uma pessoa se encontrar com Cristo
e viver da mesma forma. Não há possibilidade de alguém que cruzou o caminho de Cristo e continuar do mesmo jeito. Essa pessoa, ela tem um encontro com Cristo e ela tem o seu caráter transformado. Ela tem a sua vida transformada. Ela não vive mais naquilo que ela vê, ela vive naquilo que ela crê. E o que tem acontecido? A gente não tem abrido mão disso. Por quê? Porque é no meu entendimento, é do meu jeito, é da minha forma. E o apóstolo Paulo está dizendo: desperta, ó tu que dormes. 2 Coríntios 3,18, a palavra diz que se entendemos que somos transformados, nós somos transformados de quê? De glória em glória. Irmãos, como que é poderosa a palavra de Deus em nós. A transformação de Deus na nossa vida, ela molda o nosso caráter. Se você olhar para uma pessoa e ela continuar sendo a mesma pessoa de antes, é porque ela não teve um encontro real com Deus. Se você olhar para uma pessoa e essa pessoa ser da mesma forma de antes, essa pessoa nunca conheceu a Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero Deus na minha vida. Quanto mais eu quero Deus na minha vida, mais eu busco a Deus. E quanto mais eu busco a Deus, mais a Deus eu encontro. Sabe o que significa isso, queridos? É estar prostrado diante dEle dia após dia. Sabe o que significa dizer: Senhor, hoje eu estou me arrastando, mas eu estou aqui. Senhor, eu estou com raiva, eu quero agir do meu jeito, mas eu busco a Tua face, Senhor, porque eu entendo que a transformação que eu encontro na Tua palavra, ela molda o meu caráter. Por isso, Senhor, eu não vou agir por mim mesma, age, Senhor, em mim. E como é difícil ter esse comportamento, não é? Como é difícil ter esse comportamento. Se você olhar para o mundo, você vai ver o quanto as pessoas estão dormindo. Hoje em dia, se você brigar no trânsito, é morte. Se você pisar no pé de alguém na rua, morre. Se você falar alguma coisa e a pessoa se sentir ofendida, o que acontece? É briga, é morte, é destruição, porque o inimigo, queridos, diferente de nós, ele trabalha perfeitamente. Os filhos das trevas, diferente dos filhos da luz, têm trabalhado perfeitamente. Você já reparou? Os crentes deveriam mostrar o quão moldados somos diante da presença do Senhor. Mas na presença do ímpio eu me igualo a ele. Mas na presença daqueles que não são, eu me torno como eles. Então eu vou ter que te dizer nessa noite, através da palavra de Deus, que você não teve um encontro com Cristo, que você não foi moldado por Ele, que você não foi transformado por Ele, porque o que o apóstolo Paulo estava dizendo nas cartas: olha, você é luz, olha, tira a idolatria do meio de vós. Olha, aquele que encontra Cristo encontra salvação. E uma vez encontrando Cristo, nunca mais você será o mesmo. O apóstolo Paulo estava dizendo isso. E quanto mais eu busco a Cristo, mais preenchido por Ele eu sou. E quando eu me preencho de Cristo, queridos, eu não fico procurando por aí aquilo que pode me satisfazer. Quando eu me preencho de Cristo, eu não fico procurando por aí, deixa eu ver se aqui tem felicidade. Ah, não, deixa eu ver se aqui tem alegria. Ah, não tem. Eu não fico procurando por aí felicidade, porque eu sei que a minha felicidade é Cristo. Eu entendo que a minha esperança é Cristo.
há felicidade longe de Cristo. Talvez você ouviu falar de Cristo até hoje. E eu falo ouvir falar, porque aquele que conhece a Cristo tem mudança de vida. Aquele que conhece a Cristo nunca mais consegue ser o mesmo. Aquele que ouviu falar, ele leva uma vida de qualquer maneira. Aquele que só ouviu falar está no culto e levanta a mão, por quê? Porque alguém pede. Eu sempre falo isso, eu nem sei porquê, mas o Espírito Santo, ele chama a nossa atenção. Por quê? Porque ele não quer um louvor mecânico, ele não quer uma programação de culto mecânica. Ele quer o quê? Que adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Que adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Mas está mecânico. A gente só segue a melodia da música. A gente fica assim, ó, igual as ondas do mar. Se um levanta a mão, eu levanto. Se um dá glória, eu dou. Se um levanta, eu levanto. Se um vem na frente, eu venho. Sabe o que Deus está te dizendo? Para de imitar o teu irmão. Eu quero relacionamento contigo. Porque se você tiver relacionamento, você vai saber exatamente aquilo que eu quero. Uma vida preenchida por Cristo. O que é isso? É você não ter falta de nada. O que é ter uma vida preenchida por Cristo? É você olhar e ainda que tenha tudo faltando materialmente, você olhar para o céu e dizer: Senhor, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor disse que Ele era o caminho, mas Ele não disse que esse caminho seria fácil. Talvez Ele não tenha dito a você aquilo que você enfrentaria no processo, porque se Ele tivesse dito, você nem estaria aqui. Se Ele tivesse dito que a doença apareceria no meio do caminho, você largaria Ele lá atrás. Se Ele tivesse dito que no meio do Calvário a cruz vai se tornar pesada e você vai procurar alguém para te ajudar a carregar ela e você não vai achar, você desistiria lá atrás. Porque o caminho, queridos, é Cristo. Mas Ele não disse que seria fácil. Sabe o que Ele disse? Olha para o teu irmão e fala: Ele disse. Fala, Ele disse que não seria impossível. Sabe por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível para o meu Deus. Oh, aleluia! Não há impossíveis para Deus. E quanto mais eu me achego a Cristo, mais a minha vida é preenchida por Ele. Mais eu caminho dizendo: de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta, Senhor. Sabe o que a palavra diz? João 8,32. Conheçam a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade, ele é liberto. Aquele que conhece a verdade, querido, ele não caminha em círculo, como aquele povo murmurador no deserto. Aquele que conhece a verdade, querido, ele vai gemendo, ele vai chorando, ele vai arrastando, mas ele vai. Ah, Jesus! Paulo está nos alertando sobre o despertar da igreja. Você já reparou, queridos, que a força das trevas está tão forte? Você liga a televisão de manhã, a força das trevas te encontra. Você ora para os teus filhos, para que eles saiam e vá para a escola em segurança e voltem em segurança. Você ora para o teu marido sair para trabalhar e voltar vivo. Por quê, queridos? Porque a força das trevas está tão forte nesse mundo. Parece que a gente consegue pegar nas mãos. Mas eu quero te dizer nessa noite, diante da palavra do Deus que eu sirvo, que essa igreja não vai se render a essa força.
que essa igreja não vai arredar o pé, porque maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo, diz a palavra de Deus. Já é hora de despertar, querido. Já é hora de despertar, e chegou o momento de a gente abrir os nossos olhos espirituais. Por quê? Porque o que a gente consegue entender só o natural, Deus está mostrando que o espiritual está acontecendo coisas que a gente não está vendo. Deus está nos alertando que no mundo sobrenatural está acontecendo coisas. Então é tempo de abrirmos os olhos espirituais. A posição de sono é a pior posição da igreja. É a pior posição. Estarmos adormecidos é a pior posição da igreja. Sabe o que significa isso? É você ver os seus filhos indo para o mundo e não fazer nada. Sabe o que significa isso? É você, mulher, que parou de dobrar os teus joelhos para o teu marido. Sabe o que significa isso? É você achar normal a imoralidade sexual que está acontecendo. É você achar normal, queridos, essa modinha de ser crente. Ser crente todo mundo pode ser, mas ser moldado pelo Espírito Santo é só aquele que busca o batismo com o Espírito Santo de Deus. E para esses, há uma coroa de vida eterna esperando. E esse cargo, o cargo do sono, está sendo ocupado nos tempos de hoje. As pessoas fecharam os olhos. As pessoas estão achando tudo muito normal. É o tempo de agora. É normal. Agora é assim. Eu não sei você, queridos, mas na minha casa eu não me rendo. Eu não sei você, mulher de Deus, mas eu dobro o meu joelho e falo: Cristo, a minha casa é tua. Aqui na minha casa o diabo não vai entrar. Na vida dos meus filhos ele não vai tocar. Eu não sei você, homem de Deus, que tem olhado como sacerdote para o teu lar, porque você tem a responsabilidade. Cadê os homens de Deus que levantam na madrugada para orar? Cadê os homens de Deus que pegam, os meus filhos o diabo não vai tocar? A tua casa é responsabilidade tua. A tua família é responsabilidade tua. Sabe o que acontece? A gente chega aqui e pede oração, pastor. Sabe por quê? A Lísia já falou sobre isso. Porque é mais fácil a gente pegar um fardo e jogar nas costas de alguém, do que trazer o fardo e jogar no altar de Deus e falar: Senhor, eu não aceito esse fardo. Pai, na tua palavra diz: lança sobre mim o teu fardo, o teu jugo pesado, e eu vos aliviarei. Mas para isso tem que pagar preço. Ninguém quer pagar preço. Ninguém quer acordar nas madrugadas e levantar altar a Deus. Ninguém mais quer olhar para o filho e falar: eu não aceito essa situação. Confronta o teu filho. A sua ainda está pequena. Confronta o teu filho. Quando ele estiver fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor, você conhecendo as Escrituras, abre a Bíblia para ele e fala para ele: olha, você batizou, você não foi obrigado a batizar, mas quando você batizou, você disse que Cristo viveria em ti, e agora você está vivendo nessa situação. É você mesmo, homem de Deus. É você mesmo, mulher de Deus. Você tem uma arma poderosa em casa e não abre por quê? Confronta. E quando você estiver fazendo isso, ele não vai entrar em depressão, sabe por quê? Porque você não está confrontando o teu filho, você está confrontando o espírito maligno que há nele. Você está confrontando a força das trevas. Oh, aleluia!
Porque às vezes a gente mede palavras para falar com os nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque a geração de agora é muito sensível. Tudo que a gente fala, eles ficam com depressão. Se a gente pega mais forte, eles querem arrumar a mochila e sair de casa. Deixa ele ir. Fala para ele, vai. E tu verás o que te espera aí fora. Arruma as malas e sai da presença de Deus. Mas antes de você ir, vem cá, deixa eu te apresentar a história do filho pródigo. Só que os pais não querem mais confrontar os filhos. Por quê? Ah, não. A psiquiatra, a psicóloga falou assim, que se eu confrontar ele, ele vai entrar em depressão. E a depressão é o mal do século. Sabe o que Deus está falando, queridos? Deus está à procura de pai e mãe que tem joelhos no chão. Deus está à procura de uma geração que se ajoelha. Sabe por quê, irmãos? A gente vê os crentes tudo bonitinho na igreja. Aquele que vem de escova entra e sai da mesma forma. Aquele que vem maquiado entra e sai da mesma forma. Ninguém glorifica, ninguém pula mais. Ah, querido, deixa eu te falar uma coisa. É no secreto que você vai vencer as guerras. Agora saiu um tal de que o louvor é oração. O que é isso? A minha Bíblia fala que não, oração é oração, louvor é adoração. Que história é essa? Que comodismo é esse que a igreja chegou? Alguém vai virar e vai falar assim, eu não concordo, que para adorar tem que gritar. Eu grito mesmo, sabe por quê, queridos? Porque só eu sei aonde Deus me tirou. E quando eu estava lá, eu sabia da lama que eu estava vivendo. Por isso que eu grito mesmo, eu adoro mesmo. Eu grito mesmo. Eu não concordo que para adorar a Deus tem que gritar. Eu grito, irmãos. Porque por muitos anos o diabo te silenciou. Por muitos anos ele colocou um fardo nas tuas costas, dizendo desgraçado, lixo, imundiça. Sabe o que a palavra diz? Que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, e Ele nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Ah, meu Deus, a alegria no meu coração em dizer isso. Uma vez eu estava condenada, agora eu estou salva, pelo poder que há no nome do Senhor. E eu não vou me alegrar na presença do meu Deus? Davi, quando trouxe a arca, ele entendeu, a alegria chegou, e ele saltava de alegria, ele glorificava a Deus, ele dançava a Deus. A Mical olhou pela janela e falou assim, Davi. A Mical está tentando silenciar os crentes. Vou melhorar essa frase. A Mical está tentando silenciar os servos de Deus, mas aqui ela não silencia não, porque um dia eu fui liberta, eu fui achada e salva pelo sangue, comprada pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que a Bíblia fala? 1 Samuel capítulo 3, Eli dormia e a lâmpada do templo se apagava. Há um perigo no sono. Quando você dorme mais do que a cama, você acorda com o corpo todo doendo. É Deus te falando, olha, há tempo até para dormir. Vai levantar cedo, vai consagrar, vai. Vai levantar na madrugada, vem falar comigo.
Já viu que tem hora que a gente desperta de madrugada, a gente nem sabe por quê. Aí a gente acorda, eu acho que eu quero ir no banheiro. Vai no banheiro, bebe água, quando você volta, você não consegue dormir. Aí você olha no relógio, 3 horas. É o Senhor chamando para o despertamento. É o Senhor falando, olha, desperta, ó tu que dormes. Desperta, porque eu quero falar contigo. Sansão, enquanto dormia, querido, o que aconteceu? Os filisteus cortaram as suas tranças. Todas as vezes que a igreja dorme, Satanás, ele fica livremente para operar. Sabe o que é isso? Levanta a mão quem é intercessor aqui. Deixa eu ver. Amém. Sabe o que é isso? O louvor não está dando muito certo aqui, né? Às vezes dá errado, às vezes é humano, mas às vezes é espiritual. Sabe o que a gente faz? Ah lá, está errando tudo. Ah lá, está se achando, ah lá, errou tudo. Sabe qual que é o despertamento para você, intercessor? Levante as suas mãos e profetiza. Aí sabe o que precisa? O pastor sobe no púlpito. O diabo está aqui no nosso meio. E aí quando é perguntado, quem tem o Espírito Santo de Deus? Eu. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem discernimento das coisas. E quando você tem discernimento, querido, eu estou usando como exemplo a casa de Deus, porque é um exemplo que todo mundo que está aqui conhece. Mas eu estou falando que lá dentro da tua casa acontece isso. O teu filho acorda na madrugada, teu filho pititinho, chorando. Pai, eu estou com medo, eu não quero dormir no meu quarto. O que o homem faz? Vai dormir lá, que senão eu vou te bater. Desperta, ó tu que dormes. É Deus te falando, olha, tem algo acontecendo na vida do teu filho, levanta e ora. Ô mulher de Deus, ô mulher ungida, o Espírito Santo falando com você, tem alguma coisa acontecendo, levanta, vai orar. Pega o teu filho, ora com ele. Eu estou usando, irmãos, exemplos para você entender o quanto nós estamos dormindo. E eu não quero que você leve nada para o natural. Porque sabe o que tem acontecido? O diabo está usando pessoas para nos mostrar e nos provar que a gente quer colocar tudo a culpa no diabo. E sabe o que acontece? O diabo está saindo como santinho e a culpa é nossa. Mas sabe o que o diabo quer? Que você nem acredite que ele que está agindo. Porque se você achar que aquela situação é natural, você não vai orar. Porque a gente só ora para alguma coisa que é espiritual. Aquilo que é natural a gente quer resolver. Então quando o filho chora à noite, não quer dormir no quarto, a gente acha que aquilo é uma situação natural. E a gente vai resolver no natural. Pega o chinelo, bate no menino. Por quê? Porque o pai entende que está educando. Mas eu quero te dizer através da palavra de Deus, que você não pode agir de forma natural aquilo que o Senhor está te falando que é espiritual. Proteja a tua casa. É natural as meninas agora se interessar por algumas... Oi, mano, é natural nada não. Ah, é da idade. Irmãos, quem te falou isso? A Bíblia fala que não. E a palavra do Senhor nessa noite está falando, ó, desperta. Desperta porque você vai perder o teu filho. Desperta porque o teu casamento, aquilo que você está achando que é natural, aquilo que está assim por um fio do divórcio, Deus está falando, é sobrenatural, vai orar.
E enquanto a igreja dorme, Satanás, ele faz o seu passeio por aí. E Deus fala para ele: de onde vem, Satanás? Não é assim a história de Jó? De onde vens? De passear pela terra, de rodear pela terra. E ele deve fazer isso pela nossa vida. De onde você vem, Satanás? Eu venho lá da casa da Vitória. Misericórdia, né, Vitória? Eu estou rodeando ao derredor da casa da Vitória. Porque ele apresenta a Deus a tua vida todos os dias. Porque ele fica assim esperando uma brechinha para entrar. Ele vai dar uma brechinha. Se não for nele é no filho. Se não for nele é na mulher. Se não for nele é na vizinha. Ele vai abrir a brecha. Eu vou entrar, eu vou destruir tudo. Deus está falando, trouxe essa palavra para nós essa noite. Desperta, ó igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um bloqueio contra as armadilhas do diabo. Quando o pastor disse na sexta, a respeito da igreja se posicionar em oração, é isso que está precisando, irmãos. A igreja se posicionar em oração. É você estender a mão e declarar no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Que afronta é essa do inferno na nossa cara? Não vamos aceitar, não. Queridos, eu estou lendo um livro que fala sobre os antigos cristãos. E o que a gente é perto deles. Como que a igreja primitiva era. Como que a adoração da igreja primitiva era. Como que eles sofriam perseguições, mas eles levantavam a mão e diziam: para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente fala, sabe o quê? Deus não me leva agora não, Senhor, eu quero viver mais um pouco. Deus não me leva agora não, Senhor, eu nem comprei a minha casa. Deus não me leva agora não, Senhor, eu nem casei, Senhor, nem namorei. Aquele que busca, irmãos, a Cristo, aquele que espera a Cristo, ele não quer nem saber se não conquistou a casa própria, se não casou, se não teve filho. Se Deus bater na porta e falar, vem, ele fala, eu quero ir, Senhor. Por quê? Porque o morrer é Cristo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. A igreja de Cristo foi estabelecida para ser esse bloqueio. Fala para o irmão que está do teu lado: você é a luz do mundo. E é difícil clarear se a luz estiver apagada, né, irmãos? É difícil clarear se a luz estiver debaixo da cama. Sabe o que é mais pesado? É que a luz de Cristo está apagada. A luz de Cristo acende aqui. Quando sai da porta para fora já apagou. Qualquer vento apaga. Você é o sal da terra. Fala para o teu irmão isso. Eu vi você falando assim: você é o sal da terra. Fala mais forte, gente. Se a gente entender que a nossa palavra tem poder. Eu sou a luz de Cristo. Eu sou o sal da terra. Ô irmão, se você comer uma comida sem sal, ela pode estar bonita, ela pode estar perfeita, mas ela não tem gosto, não presta. Anda numa BR e apaga a luz do seu carro. O irmão Nilson faz isso com as meninas. Eu vou ter que contar. O irmão Nilson, quando está andando assim na BR, um lugar muito escuro, gente, ele para o carro, ele apaga a luz do carro e ele fica com a Nicole. Desce, Nicole. Ô, gente, uma escuridão, não tem como. E a Nicole não desce não, gente, que ela é medrosa. Desce não. Sabe por quê? Porque a luz faz diferença. É verdade. Vai, desce, Nicole. O pai não faz isso não.
Sabe por quê, irmãos? Porque as trevas, ela nos causa medo. As trevas, ela não nos permite enxergar aquilo que está na nossa frente. Não é verdade? Só que Deus está falando, a palavra de Deus está falando isso, Jesus está falando isso. Você é a luz do mundo. O que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus vai enxergar quando olhar para mim? Cristo. Amém, gente? Fala amém. O que a pessoa que não conhece a palavra de Deus vai enxergar quando te olhar, Mateus? É isso que ela precisa enxergar em nós. Porque a palavra do Senhor, ela diz: vocês são luz nesse mundo. Vocês são aqueles que foram estabelecidos nessa terra para combater o mal. A porta do inferno não vai prevalecer contra vocês. Sabe por quê? Porque você é a igreja de Cristo. Então a porta do inferno não pode prevalecer contra a nossa vida. Então, quando as pessoas nos olhar, eles precisam enxergar em nós Cristo. Só que para isso acontecer, quando eu estiver dentro da minha casa, eu tenho que ser espelho de Cristo. Para isso acontecer, quando eu estiver dentro do meu trabalho, eu preciso ser como Cristo. Amar o irmão que senta do meu lado todos os dias é fácil demais. Mas amar aquele que te persegue, eis aí o obstáculo para a tua vida. Amar, perdoar, cuidar, trazer para a presença de Deus. É Deus te falando: olha, você é luz. Você não é luz para clarear aquele que você ama. Você é luz para clarear aquele que te persegue, aquele que fala mal de você. Ah, lá no teu trabalho, sabe? Você é luz para ele. No livro de Romanos, irmãos, lá no capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 11, vamos ler o que diz. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quê? Não, peraí, vamos ler junto. Vamos ler aqui. Por isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês. Por quê? Está mais. Aí você vai falar: eu tenho 50 anos de ministério, a salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Ah, mas eu me converti ontem, a salvação está mais próxima do que nós cremos. Sabe por quê? Porque eu compreendo o tempo em que nós estamos vivendo. Que tempo é esse? Tempo de escuridão. Que tempo é esse? Tempo que as trevas estão reinando por aí. E se nós estamos vivendo nesse tempo, a palavra do Senhor está dizendo: desperta. O despertar espiritual é um milagre que só pode ser experimentado através, repete comigo, da oração, do arrependimento, da leitura da palavra e da adoração. Meu Deus. Irmãos, eu já preguei aqui outra vez sobre Gideão. Sobre quando o anjo do Senhor falou para ele: olha, vai lá, destrói esse altar de Baal que está levantado lá na tua casa. Sabe por quê? Porque a gente não vai ter como adorar dois deuses. O Deus de Baal, ele até divide você. Ele divide. Uma hora você está no funk, outra hora você está no pagode, mas outra hora você está na igreja. E o Deus de Baal deixa você ir. Mas o Deus Todo-Poderoso a qual eu sirvo, não. Ele vai dizer: aonde você vai, Mateus? Não, pode voltar aqui.
O teu lugar não é aí não, olha, volta para a minha presença, porque o nosso Deus, Ele não te divide com mais ninguém. E quando eu preguei sobre isso, eu disse, olha, destrua o altar de Baal levantado na tua casa e edifique para Deus um altar. Sabe o que é o altar de Baal? É tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Aí sabe o que você faz? Meu trabalho. Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. O que a gente faz? Ah, minha esposa. O dinheiro. Ah, eu não consigo. A minha carne não deixa. Eu gosto disso. Sabe? Tudo que você coloca acima de Deus, esse é o altar de Baal que você tem que derrubar. A minha ignorância. Ah, não, eu sou ignorante mesmo. Eu sou assim. Mateus me fez mal. Vou esperar ele me pedir perdão. Que isso? Por quê? Porque uma vez a gente disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando o altar de Deus é confrontado com o altar de Baal que está na nossa casa, sabe o que Deus faz? Eu não aceito. Não. Na tua casa, ou eu prevaleço, ou eu não fico. E da mesma forma que eu preguei, eu te digo nessa noite, destrua o altar de Baal dentro da tua casa. Edifique para o Deus Todo-Poderoso um altar. O que é isso? É você se prostrar e adorar o Deus, ao único Deus. É você questionar o Senhor, Senhor, eu estou passando por isso, Deus, mas eu não aceito, porque diante da tua palavra, eu recebo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É você dizer, Senhor, eu até quero ir, mas o Senhor me permite? Isso é edificar um altar na tua casa. E aí a palavra do Senhor fala sobre o despertar espiritual, que é experimentado através da oração. E não é essa oração que você faz aqui não, gente. Aqui é pouco. A gente ora alguns minutos e a gente fica sem palavra. Não, o Senhor falou que é oração. Orai sem cessar. É sem cessar. Do arrependimento. O arrependimento já foi pregado aqui, ele é diferente do remorso. Porque o remorso, eu fico com remorso hoje. Quando passo o remorso, eu volto a praticar. Mas quando eu me arrependo, não, Senhor, eu me arrependo de ter magoado o meu irmão. E sabe o que eu vou fazer? Eu peço perdão e não magoo mais. É isso que o Senhor está falando. Olha, quando você tem um despertar espiritual, isso tem que mudar na tua vida. Olha para você, olha para dentro de você, vê se isso tem mudado. Vê o teu período de oração. Vê como que é a tua oração quando você se apresenta aqui na igreja. A gente costuma só ajoelhar, irmãos. Tem hora que a gente observa sem querer, mas os irmãos ajoelham e levantam. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, eu oro do meu jeito. Tudo bem. A mim você engana, mas o Deus Todo-Poderoso que sonda e conhece o coração, você não vai enganar. Sabe o que eu estou falando para você? A palavra pregada em cima desse altar é um ensinamento. Aprende quem quer. Quem tem ouvido é que ouça. Leva para a tua vida. A salvação é individual. Se eu não aplicar essa palavra na minha vida, queridos, naquele grande dia eu vou ficar. Não adianta a gente ficar fazendo beicinho, espernear, não. A palavra do Senhor, ela está sendo pregada. E eu fico perguntando, nossa, a palavra está tão repetitiva. O que a gente vai pregar mais? Nossa, mas esse versículo já foi pregado, fulano já falou. Mas enquanto não houver um avivamento no meio da igreja, a palavra vai continuar sendo essa. Aonde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali o Senhor se faria presente. Está todo mundo reunido, mas nem todos estão no mesmo propósito.
Está todo mundo reunido, queridos. Mas um está pensando numa coisa, o outro está pensando em outra. A sua cabeça, quando você está dentro da casa da presença de Deus, precisa ser a presença de Deus. Se não for assim, a tua casa vai continuar a mesma. A tua família vai continuar do mesmo jeito. Eu não sei você, queridos, mas eu quero romper. Eu não sei você, eu não escolhi estar aqui. Mas já que Cristo me escolheu, queridos, eu quero ser modificada dia após dia. Porque eu entendo, sabe o que eu entendo? Eu estou aqui. Eu quero que você medita comigo aí onde você está. Você está aqui. Cristo está aqui. E quanto mais eu me achego a Cristo, mais longe de mim eu fico. Se eu dou um passo para Cristo, eu fico mais longe de mim. Sabe o que é isso, queridos? Porque o meu eu vai me fazer ficar no dia da grande tribulação. O meu eu não vai me permitir entrar naquele grande dia, porque a palavra de Deus, ela já fala que é necessário nascer de novo. Se o meu jeito ganhasse as mansões celestiais, Mateus, ele não teria dito essas coisas. Se a minha forma convencesse o coração de Deus, ele não teria nem deixado Cristo morrer. Para que ele vai morrer? Se o teu jeito de adorar é esse, você não vai mudar. Para que Cristo vai morrer? Se o seu jeito é esse, ninguém troca. Queridos, busca o Espírito Santo de Deus, porque a palavra fala que é Ele que vai te convencer. Eu vou ficar aqui a noite inteira falando, e se você não deixar o Espírito Santo entrar e fazer morada, você vai sair daqui da mesma forma, murmurando, colocando um empecilho, falando que não gostou, dizendo, eu não volto mais naquela igreja, que palavra chata, que oração prolongada. Por quê? Porque nós não estamos nos permitindo ser modificados por Cristo. Em oração, é com arrependimento, é com leitura da palavra e é com adoração. Aleluia. E sabe o que é? Às vezes eu fico olhando e falando, meu Deus, cadê aquela juventude que pulava? Irmãos, eu quero que você entenda, porque às vezes eu falo, eu não completo a frase, porque eu esqueço de completar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo gritar, eu não estou dizendo que a adoração é grito não, tá? Quando você fica em silêncio e fala, o meu jeito de adorar é assim, eu não estou te criticando. Eu estou te dizendo que uma vez que eu olho para você, e você era um crente cheio do poder do Senhor, e agora eu olho para você, você está silenciado. É isso que eu estou dizendo, porque você veio cheio do fogo do Espírito Santo, através da sua glorificação, o irmão glorificava, o diácono sentia a presença, mas agora você está em silêncio. É isso que eu estou dizendo, Mateus. E sabe, quando eu falo que eu tenho saudade da mocidade que pulava, eu não estou dizendo que a adoração é pular, não. Eu estou dizendo que eu já vi aqui no nosso meio pessoas mergulhadas no Espírito Santo de Deus, que pulava no mistério. Eu olhava e dizia, lá um futuro pastor, lá uma levita na casa do Senhor. Eu não estou dizendo que pular e gritar é adoração ao nosso Deus. Eu estou dizendo que a forma de você adorar mudou. Por quê? É isso que eu estou dizendo. Porque tem uns irmãos que é mais suave na oração. Eu não tenho voz, irmãos, mas eu grito. Mas tem uns irmãos que já oram em silêncio. A Sara pula aqui de um lado para o outro, mas eu não pulo, eu não tenho coordenação motora. A minha vontade é de pular, mas se eu pular eu não falo, se eu bater palma eu não canto. Você está entendendo, irmãos? Eu sinto falta disso. Parece que eu sinto o Espírito Santo dizendo para a gente nessa noite, aonde está a alegria que eu coloquei em você?
Cadê aquele fogo? Irmãos, eu não sei, depois o pastor pode falar, mas a gente viveu um período aqui na igreja, que a gente olhava para o jovem e a gente falava, esse aí vai ser pastor. Quem é mais antigo aqui sabe. A gente olhava para a jovem e a gente falava assim, ah lá, Vitória, ela vai ficar no teu lugar, não é? E o Espírito Santo está falando, eu sinto saudade desse tempo. A juventude está muito formal, sabe? Você tem que ser igual eu aqui, ó. Ó, a gente apaga a sobrancelha. O rímel vem escorrendo, irmãos. Mas sabe o que é isso, Mateus? É a presença de Deus que habita em nós. É eu querendo demonstrar para vocês que esse fogo que habita em mim, que esse fogo que arde dentro de mim, eu quero que esse fogo alcance a tua vida. Eu quero que essa palavra que eu estou ministrando nessa noite, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu quero que você saia daqui dizendo, a palavra naquele dia me restaurou, a palavra naquele dia me alcançou, eu fui transformada pela tua palavra. E não é porque eu estou ministrando, mas é porque essa palavra é tão poderosa, querido. É porque eu sei que tem pessoas aqui que estão passando num vale tão grande. Eu sei que há ministérios aqui que a pessoa já deu por vencido. Acabou, eu não vou mais correr atrás. E o Senhor está dizendo, olha, desperta. Desperta, porque ainda há tempo de te usar. Desperta, porque grande e extensa é a obra. Poucos são ceifeiros. Cadê os ceifeiros que vai se levantar? Cadê aquele que vai contra as armadilhas do inferno? Queridos, bata no peito e fala, Senhor, eis-me aqui lá na minha vizinhança, eis-me aqui lá na minha casa. Senhor, é difícil, mas eu vou. Senhor, na minha palavra eu não consigo, mas diante da tua presença eu vou. Eu quero ver jovens cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, porque a minha palavra, irmãos, a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela não é enganosa. Ela disse, vos escolhi jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Aí a gente fala assim, sou fraca. A juventude hoje em dia, não quero. Você é forte. Você é forte. Sabe quem está dizendo isso? Eu? Claro que não. A minha palavra nem tem poder para transformar nada. Mas a própria palavra de Deus está dizendo, eu vos escolhi jovens, porque vocês são fortes. E a palavra de Deus estando em vocês, vocês vão vencer o maligno. Aonde está a geração que se levanta em prol do reino para ganhar almas para Cristo? A gente se acomodou. Esta é a realidade. As mulheres se acomodaram. Aí você vai perguntar, mas irmã Fabrício, o que eu faço? O que eu faço para voltar a reacender em mim essa chama? Eu já disse aqui, ó, oração, arrependimento, leitura da palavra, adoração. Só que para isso, irmãos, você precisa se esforçar. Deus não fala com ninguém caído. Todas as vezes que ele encontrava algum caído, o que ele dizia? Levanta-te. Todas as vezes que Cristo encontrava alguém que estava no chão, ele não se igualava a ele. Cristo não se igualava à situação daquele que estava miseravelmente no chão. Ele se encontrava com ele e dizia: levanta-te, e eu falarei contigo.
Só que o levantar, irmãos, requer esforço. O levantar, mulher, dentro da tua casa, vai requerer esforço. Uma vez foi pregada aqui pelo pastor, se eu não me engano, sobre estar sobre a brecha. Irmãos, eu levantei para estar sobre a brecha da minha casa. Fiquei até bamba. Mas sabe o que é isso? É se esforçar. Eu me levantei, queridos. Eu disse, Senhor, eu sou muito fraca. Eu sou a menor. Senhor, eu não consigo nem lembrar os versículos que eu leio. Mas eu me levanto para estar sobre a brecha da minha casa. Senhor, eu vou me levantar, eu vou pagar o preço. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um belo dia eu quis desistir. Não falei com ninguém. Só quis desistir. Me escondi na secretaria da igreja. Era tanto trabalho para fazer que eu não descia mais para o culto, não. Eu ficava lá em cima mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque estar numa posição de confronto é cansativo. Estar numa posição de frente com a batalha é pesado demais. Não é qualquer um que se alista, não. Não é não. E eu quis desistir, não falei com ninguém, fiquei lá em cima. De repente sobe o Nilson, o pastor mandou você descer. Falou assim que é para você se prostrar, porque Deus está mostrando uma doença do alto da cabeça à planta dos pés. Eu não me assustei, desci, me prostrei. Sou obediente a Deus. Depois perguntei ao pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, está pesado demais. Sabe o que ele falou, gente? Não desista. Tudo que eu queria ouvir era ele dizer, irmã Fabrícia, eu vou te ajudar. Ô irmã Fabrícia, vem cá, eu vou carregar a sua cruz. Tudo que eu queria que ele dissesse, Mateus, era olha, igual Deus falou para Elias. Ô Elias, você está cansado? Vai, eu vou levantar Eliseu no teu lugar. Diferente disso, o pastor falou assim, sabe? Não desista. Você não tem outro caminho, mas pastor, não desista. Você não canta? Que ainda para te servir você, Jesus, eu tenho que chorar? Te servirei porque comigo estará. Sofrer comigo, contigo, é bem melhor do que errar. Eu cantava isso, irmãos. E sabe o que acontece quando você canta? O anjo anota. O pastor me lembrou disso. Ele disse, você não canta que você vai servir a ele chorando. Você não canta que ainda que você tenha que chorar, você vai servir a ele. Agora é a hora. Não desista. Sabe o que eu fiz? Engoli o choro. Fui embora para casa, muito brava. Eu falei, Nilson, o pastor falou que eu não posso desistir, você precisa me ajudar. E olha eu aqui. Olha eu aqui. Aleluia. Olha eu aqui. Irmã Fabrícia, ficou mais fácil? Não, está pesado demais. Como que está a caminhada? Nossa, eu vou caminhando e vou dizendo, Deus tenha misericórdia, Senhor. Eu olho para uma pedra, o Senhor me lembra, eu sou a luz. Pode caminhar, eu não vou permitir você tropeçar nessa pedra. Irmãos, tem sido pesado, mas o segredo é despertar e não desistir, porque quando eu desperto, Mateus, eu estou atenta. Quando eu desperto, eu entendo as afrontas do inferno, e ele não vai prevalecer, porque nós somos mais do que vencedores. O segredo é não desistir. Se tem alguém na tua casa pensando em desistir, lembra de mim.
E se você quer ir lá conversar com o pastor, para chorar com ele, o pastor não tem dó, gente. Eu chorei, tá? Ele vai falar para você a mesma coisa. Isso se ele não falar, coloque o teu rosto no pó. Talvez haja. Ser sal da terra. Isso nos custa muito. Porque ser imitador de Cristo, irmãos, é renunciar. Eu renuncio tudo que é imundo. Eu renuncio a minha carne. Eu renuncio a minha vontade. Eu renuncio todos os prazeres que há em mim. Eu renuncio, Senhor, até os meus projetos. Porque tem projeto, irmãos, que não é aprovado por Deus. E é nessa hora que a gente vira as costas e vai embora. Porque a gente fica bem até o Senhor não nos desagradar. Não é? E é até nessa hora que a gente precisa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Nós não podemos mais nos comportar como meninos inconstantes. Nós precisamos, irmãos, ter um crescimento espiritual. A gente não está mais no pré-escolar. A gente está na faculdade. A gente está aqui, irmão, servindo um Deus que nos ensina todos os dias. E eu quero pedir ao Ministério de Louvor para adorar o Senhor um louvor. Porque assim como eu já disse, quanto mais eu busco, mais a Cristo eu tenho. E eu vou te convidar a fechar os olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devastação, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Deixai-vos encher pelo Espírito. E eu quero te convidar nessa noite a colocar a mão sobre o teu coração. Nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus. E você vai clamar nessa noite pela tua vida. E quando você sentir que está cheio, você vai clamar pela tua família. Você vai clamar pela tua casa. Porque não tem como você transbordar se você estiver vazio. Mas você vai pedir ao Senhor: enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me até transbordar. Você vai levar essa presença para dentro da tua casa. Você vai levar essa presença lá na tua escola. Você vai levar essa presença poderosa e vai transformar. Aonde você passar, o Espírito Santo de Deus vai transformar através de você. Esse é o momento de você pedir ao Senhor. Provei o fogo. Aleluia, Senhor. E eu o sacrifício. Essa é a hora de se derramar diante dele. Deus, aleluia, Senhor. Espírito. Se derrame diante dele. E eu me entrego por inteiro. Será que tem adorador para proclamar isso nessa noite? Deus, provê o fogo. Que comece em mim essa grande obra, Senhor. Oh, Jesus. Opera sobre nós, Pai, com a tua presença, Jesus. Deus, provê o Espírito. Senhor, a tua igreja clama. Pede para Ele, pede.
Deus proveu fogo. Começa a dizer isso para o Senhor. Começa a entregar tudo no altar de Deus. Pai, enche a minha vida, Senhor, para que a minha casa seja alcançada. Enche, Senhor, o meu ministério da tua presença, Deus. Quebra, Pai, as cadeias do inferno nessa noite. E enche, Senhor. Pede para Ele. Aleluia. Oh, enche, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Só quem deseja, pede para Ele nessa noite. Enche, Senhor, enche, Senhor. Enche esse lugar da tua glória, Jesus. Enche esse lugar da tua glória. Sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Vamos fazer assim, ó. Esse lado vai direcionar para os jovens. Vai, vira para os jovens e estende as tuas mãos. Se você crê que há poder no nome de Jesus, você vai abrir a boca para profetizar nessa noite. Esse lado vai direcionar para o altar nessa noite. A juventude vai virar lá para fora. É glória que sobe, é glória que desce. Esse lugar vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É você orando para cá, você orando para cá. Nós vamos continuar pedindo. Enche, Senhor, este lugar. Enche, Senhor, este lugar. Enquanto você profetiza. Oh, aleluia. É só pedir que Ele enche. É só pedir que Ele enche. Que Ele enche. Oh! Enche-nos, enche-nos, enche-nos. E pede para Ele nessa noite. Enche, Senhor, a minha vida. Enche, Senhor, a minha casa. Enche, Senhor, este lugar da tua glória. Passeia com o teu poder. Passeia com o teu poder. E enche, Senhor. Venha sobre nós, sobre nós. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória e derrama sua glória. Enche-me até transbordar e derrama sua glória e derrama sua glória. Enche-nos, Senhor. Só quem deseja, pede para Ele nessa noite. E enche. O Espírito Santo de Deus está enchendo a tua vida nessa noite. Está levantando uma geração que não se corrompe. Está levantando no nosso meio a geração de Samuel, que não se corrompe com esse mundo.
Deus está à procura de servos que não se vende, que não se rende. Deus está à procura de servos que adoram o Pai em espírito e em verdade. Olha para mim nessa noite. Só vai sair daqui igual aquele que quiser. Só vai sair daqui o mesmo aquele que não permitir.